Olá você que vai aprender comigo a investir e a ganhar dinheiro com títulos do Tesouro Nacional. Eu sou Rodrigo Cota e esse é o curso Desvendando o Tesouro Direto. Um curso bem curto, objetivo, onde você vai elucidar todas as perguntas que você sempre quis fazer e não encontrou a quem perguntar sobre o Tesouro Direto. Eu sou Rodrigo Cota, sou analista de comércio exterior do Ministério da Economia e tenho a certificação CPA 20 da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Sou também especialista em relações e negócios internacionais e nos meus 12 anos já de governo, já ocupei alguns cargos importantes. Já fui subsecretário de Créditos e Garantias à Exportação do Ministério da Fazenda, já fui subsecretário de Governança das Estatais também do Ministério da Fazenda e já fui secretário executivo adjunto do Ministério do Planejamento, entre outras posições. Também fui conselheiro de empresas do setor financeiro, conselheiro fiscal e conselheiro de administração, mas a experiência que eu quero compartilhar com você é basicamente aquilo que eu aprendi fazendo a gestão dos meus próprios recursos, investindo o meu próprio dinheiro no Tesouro Direto. E por que eu resolvi fazer esse curso online? Eu comecei a ouvir falar do Tesouro Direto em 2007. Naquela época, eu estava começando a me interessar por investimentos em ações e alguém disse, olha, quer ganhar dinheiro mesmo? Tesouro Direto, meu amigo. E aí eu fui me informar sobre o Tesouro Direto no site do Tesouro Nacional, né? E lá no site do Tesouro Nacional, naquela época, já havia muita informação sobre o Tesouro Direto, mas eu tenho que confessar que eu não consegui compreender adequadamente como era o que funcionava os títulos do Tesouro Direto. A minha primeira pergunta, a pergunta que eu me fiz naquela época, foi: quanto é que rende um título do Tesouro Direto? E lá você tinha, no site do Tesouro Nacional, toda a informação sobre os títulos disponíveis para investimentos no Tesouro Direto. Havia a informação de quanto o título rendia, mas tinha uma coisa que eu não conseguia compreender. Para os títulos prefixados e para os títulos indexados ao IPCA, havia uma coluna que dizia, olha, pegando o caso do título vinculado ao IPCA, a rentabilidade do título, 5% ao ano mais a inflação. E aí, do outro lado, tinha uma outra coluna que dizia retorno do título, era mais ou menos assim, 20% ou 30%. E aí eu não conseguia entender, disse, afinal, qual é a rentabilidade? O que é que eu vou ganhar investindo nesse título? É 5% mais a inflação ou é 20%? Naquela época eu não tinha a quem perguntar. Eu ainda não trabalhava no governo, né? Não tinha colegas ainda que trabalhavam no governo. Muito tempo depois, enfim, 2 anos depois, eu entrei para a Administração Pública Federal e ainda não tinha investido no Tesouro. E por volta de 2000, final de 2009, começo de 2010, eu disse, eu vou investir alguma coisa no Tesouro Direto, né? E perguntei a alguns amigos meus, né? Olha, como é que funciona isso e tal. E, de novo, não consegui entender qual era qual era a diferença, assim, qual era, afinal, o rendimento do título, né? Muito bem. Mas comprei, né? Descobri como os títulos, como se comprava e se vendia título do Tesouro Nacional e adquiri os títulos. E eu dei sorte, porque na época que eu comecei a comprar os títulos, lá começo de 2011, né, a rentabilidade oferecida para os títulos vinculados ao IPCA, que foi o que na época eu optei, era uma rentabilidade bastante interessante. Digamos, 4%, 5% ao ano. Agora eu já não me lembro bem exatamente qual era a rentabilidade naquele período, né? Comprei os títulos e 1 ano depois eu já estava com um ganho extraordinário.
com aquele investimento, né? Muito maior do que os 5% que era prometido. E eu confesso que eu continuava sem entender como é que isso acontece, né? Então, aí sim, comecei a perguntar a outros amigos que conheciam melhor e que entendiam melhor, e comecei a estudar mais a fundo a dinâmica dos títulos públicos, né? E aí sim eu consegui compreender o que era aquilo, né? Mas hoje em dia eu tenho um domínio completo, obviamente, e vou compartilhar isso aqui com vocês. Mas o que eu noto ainda hoje é que mesmo pessoas que são economistas, pessoas que já têm alguma experiência com investimento, investindo em ações, inclusive, não compreendem exatamente o funcionamento dos títulos do Tesouro Direto. E essa informação que hoje, enfim, está disponível lá no site do Tesouro. Hoje o site do Tesouro é muito melhor do que era naquele tempo, em 2007, em 2009, né, com informações muito mais ricas, muito mais bem apresentadas, mas não há uma adequada divulgação disso daí para o grande público, né? E isso é lamentável, isso é triste, porque uma parcela muito grande da população investe em poupança, tendo uma rentabilidade muito pequena, pela segurança e pela facilidade da poupança. Mas investimento seguro mesmo é investimento em título do Tesouro. Esse sim é garantido pelo Tesouro Nacional, né? Então eu acho que é muito importante que uma quantidade cada vez maior de pessoas comece a entender melhor isso. E é esse o propósito desse curso. Eu vou aqui nesse curso esclarecer como funciona cada título do Tesouro Direto, e vou responder essa pergunta que eu me fiz lá em 2007. Porque tinha uma coluna lá que dizia que a rentabilidade do título, o retorno, a rentabilidade do título era 5%, e tinha outra coluna que dizia que era 20%, 30%, né? Então, isso daqui você saberá ao final aqui desse curso, que é um curso curto. E como é que está dividido esse curso? A gente vai ter uma primeira aula, tá? Que vai apresentar para você o que é o Tesouro Direto, as noções básicas de investimento, ou seja, não só de investimento no Tesouro Direto, mas investimento em qualquer ativo financeiro, tá? E noções básicas sobre os títulos do Tesouro Direto. Então isso vai constituir a nossa primeira aula, tá? Depois vai ser uma aula curta, tá? Uma aula curta. Depois a gente tem uma aula 2 que vai apresentar todos os títulos do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional, disponível para investimento no Tesouro Direto, tá? Quais são, como é que eles funcionam, quais os riscos, quais as possibilidades de ganho, né? É assim que a coisa vai ser, é isso que vai constituir a nossa aula 2. E depois eu vou ter uma aula 3, que essa vai ser muito interessante, tá? Em que eu vou mostrar usando gráficos, não se assuste, são gráficos de fácil compreensão, tá? E algumas planilhas também de fácil compreensão, onde eu vou deixar muito claro para vocês como é o funcionamento desses títulos na prática, como é que o preço, o valor do título evolui no tempo, quais são os elementos que afetam a evolução do valor dos títulos e que te permite ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro com os títulos do Tesouro, tá? E por fim, eu vou agregar aqui ao curso uma aula bônus que eu já tinha gravado há mais tempo para um outro curso meu, um outro curso de investimentos, em que eu vou mostrar para você, dentro do ambiente do Tesouro Direto, como se compra e como se vende títulos. Então, ao final desse curso, você vai conseguir, você vai saber o que é o Tesouro Direto, vai conhecer bem os títulos, vai saber como eles funcionam e conseguirá avaliar adequadamente qual é o título mais adequado para o seu perfil de investidor,
para as suas necessidades. E vai saber, afinal, como é que se ganha mais ou que se ganha menos com esses títulos. Por que é que havia essa diferença lá entre a rentabilidade, o retorno, etc, etc, etc. Isso aqui é um trabalho de educação financeira. Aqui eu não vou dar consultoria, assessoria, né, sobre qual é o melhor título para mim. Não, é você que, com conhecimento sobre os títulos, vai avaliar o que é o título mais adequado para você comprar. Tá bom? Então é isso. Vamos partir para as nossas aulas e vamos curtir aí, vamos aproveitar esse conhecimento que você vai adquirir. Até lá!